Olá, concurseiros de plantão, aqui que eu vos falo, eu sou o Gabriel Pacheco. Vamos evoluindo então, né, gente, nesse esquema do comparativo, né, do Big Data com outras disciplinas e tal, seguindo aqui o baile no Business Intelligence, né. Em relação ao Data Warehouse, acho que vocês entenderam, né, que, pô, eu não vou tirar do circuito simplesmente o Data Warehouse de uma vez por todas, mas ele literalmente perde um certo espaço, né, de protagonista quando, afinal de contas, ele não suporta o que? Ele não suporta a advinda de dados em relação a uma volumetria gigante, em relação a uma variedade gigante e com uma velocidade considerável. Ele não suporta. Então aí você tem que entrar com Big Data, você tem que entrar então com o seu, exatamente, Big Data Storage, não é verdade? Bacana. Todo mundo pegou isso e claro, cara, o Big Data vai poder gerar, afinal de contas, em formato de cubo de dados? Uai, bicho, se o dado que você precisa é em formato de cubo de dados, ele vai gerar. Entendeu como é que é? Senão ele vai partir ali para uma base de dados no SQL em cima dos 4 parâmetros padrões, as 4 orientações, na verdade, que nós temos padrões para NoSQL. Entenderam como é que é? Esse é o segredo do sucesso. Agora, uma outra coisa que tem em relação a esse comparativo de Big Data e de Business Intelligence, que já foi, inclusive, foco de prova anterior, é o fato do tipo de análise que você tem em Big Data e em Business Intelligence e qual faz o quê, ok? Alguns autores consideram que quando você fala de tipos de análise de negócio, o nosso Business Intelligence não faz a nossa análise prescritiva, tá? Quem vai fazer é só o Big Data, fique muito atento em relação a isso. Nós já tivemos questões anteriores, né? 2 questões que falaram sobre isso. E se você for pensar bem, por que ele não faz a prescritiva? Porque a prescritiva, ela é uma análise que me diz o seguinte, tá, beleza, cara, em relação aos dados que eu analisei, vamos colocar ali em uma análise descritiva, em relação a uma análise diagnóstica, entendeu? O que vai rolar? Cara, vai rolar que simplesmente eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber o que eu devo fazer e por que eu devo fazer. É como se fosse um médico. Entendeu como? O médico vai de lá e identifica, afinal de contas, que você está com uma doença, normalmente é virose, né? Fora a piadinha infame, não é, gente? É virose. Tem muito médico que faz isso, né? Aí com a gente. Até você que é médico, toma cuidado, hein, rapaz? Não fica falando só que é virose, não. O paciente fica preocupado, né? Pô, mas que tipo de virose é esse que tá me destruindo aqui, não é? Vamos lá então. O que o médico vai fazer? Ele vai te prescrever o quê? O que você tem que fazer para curar daquela doença, não é assim que acontece? Essa é a mesma ideia da prescritiva. Se você for pensar no que a gente tem dentro de BI, as ferramentas que nós temos do BI, realmente, o BI não vai conseguir dar suporte a isso. Pegaram como é que acontece? Pacheco, bem interessante, né? Ou seja, se você fala do quê? De melhores decisões e ações empresariais possíveis, joia? Aí você está falando da utilização de Big Data, não está falando de BI. Veja que o BI continua sendo importante para o mundo das decisões, continua sendo importante. Veja que o BI continua sendo utilizado no mundo das decisões, continua sendo utilizado. Mas aqui a gente já começa a ver uma diferençazinha peculiar. Tu pegou essa aí? Gostou? Sabia dessa? Pois é, você está estudando com o professor Gabriel Pacheco, meu parceiro. Tu está estudando comigo, minha parceira. Tá? O nível que se for para poder trabalhar tem que ser um nível extremo. Bacana, todo mundo pegou isso? E claramente, né, para a gente poder lembrar então, o Big Data e o Business Intelligence vão apoiar na análise descritiva? Vão. Basicamente, a análise descritiva está olhando para o passado e descrevendo as representações de dados que acabaram sendo encontradas até um dado presente, um momento presente atual. Trabalha com análise diagnóstica? Trabalha também. Onde você vai ter, então, o quê? Nesse tipo de análise diagnóstica, né? A diagnóstica é o seguinte, cara, assim como um médico dá o diagnóstico, ele está falando o quê? Olha, existe, afinal de contas, uma relação de causa e efeito para que os dados do passado estejam gerando isso aqui. Eu não estou só descrevendo. Todo mundo entendeu? Preditiva. De acordo com o que a gente analisou, eu acredito, é uma predição, ou seja, uma previsão de futuro, joia? Eu acredito que vai acontecer alguma coisa. E ainda sei por que vai acontecer alguma coisa. Ok? Então, em ambos, nesse momento, quando você fala com a descritiva e com a preditiva, eu posso fazer uso de relatórios empresariais? Posso fazer uso de dashboards, scorecards, data warehouse? Posso, eu mostrei isso para vocês, falei isso para vocês. Não falei?
Quando você fala da preditiva, eu posso usar mineração de dados, text mining, mineração de textos, mineração da web, redes sociais, inclusive quando você vai trabalhar com text analytics, né? Que é uma visão muito maior que você tem da análise de textos, assim como uma relação de geração de previsões. E com certeza também com projeções precisas de eventos futuros e resultados finais, que é um tópico aqui que a gente já estudou, inclusive, e agora a ideia é reforçar como que as coisas acontecem. Tá bom, Pacheco, peguei, entendi, compreendi, se cair isso na minha prova eu vou ficar ligado em relação ao que pode ser utilizado, o que não pode, o que está sendo utilizado, o que não está sendo utilizado. Mas me conta uma coisa, Pachecão, seu lindo da minha vida, gerei, afinal de contas, uma base de dados com Big Data, Big Data Storage. Peguei e falei, trabalhei, gerei. Entendeu? Cara, eu posso continuar, afinal de contas, consumindo essa base de dados analítica com ferramentas como o OLAP, Data Mining? O que tu acha? Claro que pode, mano. Pelo amor de Deus, claro que pode. Ferramentas aqui analíticas como o OLAP, ferramentas analíticas como a Data Mining, certinho? Elas continuam sendo, então, utilizadas justamente nesse momento que você tem que olhar para uma base de dados e realizar uma análise. Entra o OLAP ainda como o quê? Como ferramenta para manipulação daquela base de dados em momentos diversos. Entenderam? Claro, não é só o OLAP que você vai utilizar, mas você pode, é isso que eu estou falando. Você tem que lembrar, inclusive, que nós temos um ecossistema Hadoop ali por trás, né? Quando estamos trabalhando ali com Big Data, temos ferramentas adequadas também para, a depender do projeto que eu estiver trabalhando. E você entra aqui também com o quê? Com Data Mining. Mas, Pacheco, o Data Mining ele entra numa porrada de lugar aí nesse ciclo de vida de ciência de dados, né? Tanto falando em Big Data, quanto falando em Business Intelligence. Com certeza absoluta, o Data Mining entra sim. Ele vai entrar em alguns momentos, ferramentas de mining que nós temos de mineração, no momento do pré-processamento, vai entrar no momento da análise, vai entrar inclusive aqui para poder consumir posteriormente a base de dados que você gerou com a base de dados analítica também, isso sem problema algum. Ok? Não se acanhe em relação a isso. E lembre-se que inclusive que se você fala de Data Mining, dentro dele inclusive você pode utilizar ferramentas de Machine Learning. Tanto que eu até falo para a galera, né? A ideia que você tem de Data Mining para Machine Learning é para ser um caminho de ida e volta, tá? É literalmente para ser um caminho de ida e volta. É para ser um caminho feliz, né? Que você vai utilizando Data Mining para Machine Learning e que você volta utilizando Machine Learning dentro de Data Mining. Isso não tem problema algum não. Por quê? Um deles está responsável pela aprendizagem, não é? O outro está responsável em fechar relações e associações para que as coisas aconteçam. Bacana? Todo mundo pegou? Joia então. Pacheco, formei o meu Data Warehouse. Eu preciso continuar tendo a mesma preocupação que eu tinha previamente com o meu Data Warehouse, então se ele for formado, mesmo que esse Data Warehouse seja um Data Warehouse formado, inclusive, em uma mistura ali, um projeto em que eu faça uso de Big Data e Business Intelligence, a resposta é sim. Você precisa continuar tendo esse mesmo tipo de preocupação. Então sempre, cara, trabalhei com Data Warehouse, formei um Data Warehouse, mesmo que seja então um Data Warehouse advindo ali de operações de um Big Data, você tem que lembrar que ele sempre vai ter as mesmas características que já foram colocadas nas nossas aulas aqui pelo próprio Efraim Turban, né? Que ele tem aqui, o livro dele é um espetáculo, tá? E inclusive é um livro muito utilizado mesmo pelas bancas de concursos públicos. Então sempre, cara, gerei o meu Data Warehouse. Ele sempre vai ser o quê? Uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, variável no tempo e não volátil, que proporciona suporte ao processo de tomada de decisões da gerência. Ok? E sempre que você for falar aqui de Data Warehouse, sempre, absolutamente sempre, porque às vezes a galera vai confundir, né? Pô, gerei afinal de contas ali um Data Warehouse, então utilizei um Data Warehouse, não foi isso? Para poder gerar uma base de dados, eu tenho que ter uma preocupação extrema aqui, não é, Pacheco? Por quê? Pô, se é para Big Data, se você fala que o Big Data vai trabalhar como vida louca, pronto, acabou, morreu Maria Preá, não é? O Data Warehouse também vai ser vida louca. Não vai, não. Big Data não, o Data Warehouse vai ser vida louca. O Data Warehouse não vai ser, não. Sabe por quê? O Data Warehouse continua sendo uma base de dados de armazenamento estruturada, continua sendo uma base de dados de armazenamento estruturada. Todo mundo entendeu isso? Pachecão, entendi.
Entendi perfeitamente e continua armazenando o teu cubo de dados em formato multidimensional, como regra. Então, automaticamente, o seu Data Warehouse continua sendo orientado por assuntos, ou seja, a representação direta de como o Data Warehouse deverá ser apresentado devido a tais necessidades, vendas, marketing, atendimentos técnicos, sim. Seu Data Warehouse continua tendo que obedecer a característica de ser integrado, ou seja, as mais diversas fontes de dados a serem trabalhadas ali para poderem ser inseridas, integradas no meu Data Warehouse, sim. Continua sendo variável no tempo, perfeitamente, continua sendo variável no tempo. Ou seja, com séries temporais. A função dele continua a mesma, assim como ele continua sendo não volátil. Ou seja, os dados que entram ali não saem. Os dados que entram ali não são alterados como em uma base de dados transacional. Mas existe uma observação muito forte a ser feita aqui. Por quê? Estudamos então, quando estávamos trabalhando com Big Data, que nós temos aqui um ecossistema, certo? Aqui uma plataforma da Apache Hadoop, que é um ecossistema completamente atualizado, completamente forte, extremamente focado em Big Data. Então, nesse exato momento, como que eu vou conseguir lidar com o Data Warehouse, Pachecão, versus esse meu tipo de plataforma, que seria então o meu ecossistema Hadoop? Vocês vão ver que de uma forma bem interessante, eles conseguem coexistir perfeitamente. Isso é bem interessante, né? Ai, Pacheco, se for parar para pensar é mesmo. Por quê? O Hadoop ele vai servir basicamente quando você for trabalhar com qualquer coisa que esteja relacionada no SQL. Não foi isso que a gente viu já? Not only SQL. O Hadoop vai funcionar. O Hadoop vai trabalhar efetivamente. O Hadoop vai apresentar, afinal de contas, aquilo que precisa. Isso sem dor na consciência, isso sem problema algum. Não é verdade? O Hadoop, inclusive, como plataforma propriamente dita, ele vai trazer o quê? Um fluxo de dados brutos, que inclusive esses dados brutos estariam armazenados inicialmente em um local chamado Data Lake. Você lembra disso, não lembra? Que a gente trabalhou dentro de Big Data? Vem, afinal de contas, de um local chamado Data Lake, essa parada aqui. Não vem de qualquer... Vem ali do teu Data Lake, inclusive, em diversos momentos. Ou então no seu próprio fluxo, né? Que ali a gente trabalha com processamento em stream dentro do Big Data. Todo mundo reparou isso? Faço uma cópia desses arquivos no meu Data Lake. Entra o Hadoop então com o quê? Extração, transformação, a carga já foi feita previamente para que você tenha ali o consumo disso, inclusive, até mesmo em ambientes de desenvolvimento. Para que a galera da área de desenvolvimento, você aí, que é um analista de dados, não é verdade? Possa ali entrar com Python no meio da jogada, possa entrar com R no meio da jogada, detonando ali tudo que você precise. Não é isso que vai acontecer? Pacheco, é isso que vai acontecer, meu parceiro. Eu lembro disso perfeitamente. Nesse momento, ele pode consumir, então, os dados do meu Data Warehouse? Sim, criatura, ele pode. Ele pode, afinal de contas, inclusive, ceder dados para o meu Data Warehouse? Sim, criatura, ele pode. Porque o teu Data Warehouse vai permanecer, então, integrado. O teu Data Warehouse vai permanecer, então, o quê? Multidimensional para um consumo de ferramentas específicas. Onde, ao invés de eu entrar com LT, que é a base, né, comum a ser utilizada para Big Data, para poder colocar as coisas em uma plataforma Hadoop, você entra com uma ideia de um ETL. Bacana? E dali em diante sendo consumido por ferramentas de inteligência de negócio, ferramentas especificamente de tomada de decisão. Esse quadro aqui para mim eu nunca vou cansar de apresentá-lo para vocês, tá? Ele é muito bom, muito legal mesmo. Porque então, Pacheco, em relação às demais disciplinas, o que eu estou utilizando no meu Big Data, que vai ser ali meu Data Lake, trabalhando inclusive com o meu Data Lake, Pachecão, em relação ao, vamos colocar ali, ao armazenamento, vida louca, né? Que eu vou ter ali em formato raiz para ser consumido dentro do meu Big Data. Como é que esse esquema vai trabalhar, Pacheco? Por favor, cara. Gente, vocês têm que lembrar. Data Warehouse é ruim? Não. Data Lake é ruim? Não. Agora, um substitui o outro dependendo da situação? Sim. Ok? Você quer tomar algum tipo de decisão com base em uma estrutura de dados extremamente estruturada, estruturada em padrão multidimensional, com dados já processados, você tem que trabalhar com Data Warehouse. Você tem, afinal de contas, dados não processados em estado bruto,
Tu quer como, por exemplo, mínimo, fazer uma análise exploratória de dados. Essa análise exploratória de dados vai ser feita no teu data lake. Por quê? A própria análise exploratória de dados, ela pede pra gente, eu preciso dos dados no meu formato raiz, no meu formato padrão. Tá bom, gente? E dali em diante o data lake, do jeito que eu falei, é vida louca, né? É dado estruturado, não estruturado, semi-estruturado. Processamento. O esquema de dados é gerado no momento da escrita, no Data Warehouse, reparou? Tanto que você trabalha com ETL. Então você gera esse seu esquema de dados no quê? No momento que você vai escrever os dados no teu Data Warehouse, no teu cubo de dados. No Data Lake, esquema de dados gerados no momento da leitura, já é diferente. Por quê? É quando você lê os dados da fonte de dados, mas automaticamente ambos trabalham com qual característica? É uma escrita para várias leituras. Isso já caiu em prova sim, ó, na parte comparativa entre Data Warehouse e Big Data ou Data Lake. O armazenamento, o Data Warehouse, por ter então esses recortes temporais, por ter então dados, inclusive, que acabam se repetindo dependendo do cubo de dados que você está lidando, ele tem um alto custo para alto volume de dados, isso é padrão. E o Data Lake é criado para ser de baixo custo, independente do volume de dados. Por quê? Os dados, inclusive, do seu Data Lake, eles são comumente temporários, tá? Ah, é obrigatório? Vai ser sempre temporário? Não, por isso que eu utilizei a palavra comumente. Data Warehouse, pouco ágil, configuração fixa. Data Lake, bastante ágil, pode ser configurado e reconfigurado conforme necessário, porque ele é o vida louca. Ele vai ficar recebendo, então, os dados, dependendo do formato necessário, entendeu? De um projeto. Então você pode mudar. Segurança, o Data Warehouse possui estratégias de segurança bastante maduras. O seu Data Lake ainda precisa aperfeiçoar o modelo de segurança e acesso aos dados. Se você fala do seu Data Warehouse, nossos usuários serão analistas de negócio. No seu Data Lake serão os nossos cientistas e analistas de dados. Outro ponto que eu quero trabalhar com vocês ainda nessa visão de termos então o Big Data em relação às outras ferramentas que nós temos aí que são utilizadas como ferramentas de apoio à tomada de decisão, é justamente que essas ferramentas elas se cruzam. Então quando você fala do seu Big Data Analytics, aqui no centro, ó, se você está falando do seu Big Data Analytics, é muito importante você prestar muita atenção, porque olhei somente para o Big Data. O Big Data, quando ele vai compor o seu Big Data Analytics, ele pode lidar com a mineração de dados e vai utilizar, então, ferramentas e aplicativos para que essas coisas aconteçam. Se você pega, então, a análise de dados, tá vendo aqui em cima? Ela se cruza como algo que você vai utilizar no Big Data Analytics, sim. Mas é onde justamente se entra com seu aprendizado de máquina, com seu machine learning, ok? Cruzando isso com métodos e algoritmos. Faz sentido para vocês? Uai, Pacheco, com certeza absoluta. Tanto que aqui, para que você tenha o Data Analytics acontecendo, certo? Você vai ter o quê? Uma complementação muito importante aqui sendo feita pela mineração de dados. Então, eu posso, inclusive, ter uma coexistência de Machine Learning e Data Mining por um projeto? Pode! Você não está fazendo um Big Data Analytics? Então, automaticamente, você vai precisar desse tipo de ferramenta. Essa é a diferença. Pegaram como é que funciona? Pachecão, peguei como é que funciona. Outra coisa, outra relação, que essa aqui você não pode esquecer de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Por quê? Cara, de 4 livros que eu utilizei para gerar o material de vocês, ok? 4 deles falam sobre a participação da internet das coisas em relação às ferramentas que nós temos nos dias atuais, fundamentadas em Big Data. Cara, das 4 fontes bibliográficas, 4 delas falam sobre a mesma coisa. Então o IoT vai ser o quê, Pachecão? O nosso IoT é um conjunto de tecnologias utilizadas para interconectar milhares de objetos, transmitindo, recebendo e interagindo com os dados de uma forma extremamente dinâmica. Lida com diferentes tipos de sensores, ou seja, você tem que lembrar, pô, pegou aqui um telefone celular tem o quê? Tem sensor. Se tá com o teu smartwatch, tem sensor. Tá ali, afinal de contas, aqui como por exemplo, eu, ó, canetinha aqui, tá vendo? Em tela sensível que eu tô trabalhando, com uma tela digitalizadora, tem sensor.
Sua Smart TV tem sensor e os dias atuais eles são formados, afinal de contas, por diversas ferramentas específicas que possuem sensores para todos os lados. E todos esses sensores geram dados. Dados esses que, se você for bem pensar, são dados que, afinal de contas, influenciam até mesmo na tomada de decisão da utilização de uma ferramenta de Big Data ou não. Todo mundo pegou isso? Ou seja, dados são produzidos das mais diversas formas. Entro com o IoT, Internet das Coisas, essas formas se tornam muito mais complexas. Todo mundo pegou isso? Bacana. Atuadores e smartphones existentes em um mesmo contexto, permitindo a inovação diária em diversas áreas, o que acaba influenciando de uma maneira considerável a geração de novos dados, das mais diversas formas, em uma velocidade incrível, e onde justamente nós teremos o Big Data entrando no circuito para poder lidar com tais dados. Pegaram? Por final, é claro, não poderia faltar o Big Data versus o NoSQL. NoSQL é a abreviação, você tem que lembrar, de Not Only SQL, ou seja, não apenas, não somente SQL. Esse termo foi cunhado para definir os novos modelos de armazenamento de dados, criados para atenderem às necessidades de flexibilidade, disponibilidade, escalabilidade e desempenho das aplicações inseridas no contexto de Big Data. Tanto que vocês vão ver, então, que quando você lida com Big Data, você não tem mais a preocupação de estar tratando, de estar lidando com bases de dados transacionais. Qual a preocupação que você tem aqui? A preocupação fundamental que você tem aqui é o quê? Cara, eu não estou preocupado com a atomicidade, eu não estou preocupado com consistência, eu não estou preocupado com o isolamento, eu não estou preocupado com a durabilidade. Talvez com a durabilidade sim, entendeu? Em um certo momento. Mas a minha principal preocupação é ter flexibilidade desses dados para que eles sejam utilizados para as mais diversas funcionalidades, a disponibilidade desses dados, a escalabilidade e o desempenho dessas aplicações inseridas nesse contexto. Isso tudo é apresentado justamente pelo nosso conceito de NoSQL. Beleza, gente? Gostaram dessa aula? Conclusiva, né? Compõe tudo, vai cruzando um negócio com o outro ali. Fica realmente bem interessante. Espero realmente que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, gente. Até mais. Tchau.